Salve, rapaziada, tudo certo? Vocês não sabem o que eu fiz agora, rapaziada. Eu tava aqui, trocando ideia, tranquilamente, fazendo meu vídeo com aquela empolgação, pá, 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 pá. Aí eu vi que não tava saindo aqui a voz do microfone do OBS Studio. Eu estava com o microfone mutado o tempo todo. Tava aqui com essa merda no off. Aí eu, não acredito, velho. Não, agora a burrice, ela assim, ela ultrapassou os limites do aceitável, entendeu? Ai, meu Deus do céu, mas vamos lá, tamo aí pra isso. Vou melhorar, inclusive falando em microfone. Olha só, rapaziada, tá chegando a hora do microfone novo, aquele lá que gruda na camisetinha, pá, que fica aqui, vocês, né? Fica aquela coisa assim. Vamos devagarzinho, devagarzinho, a gente vai deixando de ser canal aqui, vai deixando de ser uma várzea, né? Vamos melhorando de pouquinho a pouquinho, logo logo vamos pegar uma câmera legal, deixar maneiro aqui e bora pra cima que isso aqui, meu. A Globo vai olhar pra mim e falar, mano, como é que você faz isso? Me ensina eu. Eles vão falar, eu vou falar, não ensino, não ensino. Vamos lá, rapaziada, falar de todos os assuntos que a gente tem pra falar aqui é muita coisa em campo, muita coisa fora de campo. Então, bora meter marcha aqui. Começar pelo meu bairro, Paulistão, que sim, eu sou bairrista, vou começar os assuntos aqui serão sempre sob a ótica de um paulista que acompanha primordialmente o Corinthians, mas também que gosta de acompanhar os rivais. Beleza? Então vamos lá, vamos lá. Mas também não quer se limitar a isso, né? Porque gosta de trocar ideia sobre os grandes do Sul, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro tá muito interessante esse ano. Então, beleza? Bora lá. Classificação paulista, confrontos. Vamos começar no Palmeiras e o Capivariano, que é o mais chato, né? Um 4-0 ali, bem, né? Passeio no parque, né, rapaziada? Vamos concordar, né? Passeio no parque ali, parecia um jogo treino. A gente, você viu ali eu no jogo, vi o compacto. E, cara, nada pra falar, né? Nada pra falar. O Palmeiras não sofreu nada. Assim, foi até ruim jogo assim, né? Porque meio que você decidiu ali já no. Quando o Palmeiras fez o segundo gol, já falou, acabou o jogo, não tem mais nada aí não. Bom, São Paulo e Bragantino, rapaziada, aqui a gente teve um jogo. Aqui a gente teve, né? Por mais que teve muita cera, eu não vi inteiro também, né, rapaziada? Eu tava com a minha bike na hora, tava saindo por aí. Mentira, é bike normal, não é motorizada não, né? Me respeita, tô brincando, tô brincando. Mas enfim, São Paulo enfrentou o Bragantino e aí tinha um jogo que um grande não era favorito. Mas assim, não era favorito por conta do momento. Mas a gente sempre tem que levar em conta história, o quanto um clube está acostumado a estar em decisões, no mata-mata. E rapaziada, vamos lá. Por mais que o Bragantino esteja numa boa fase, não é uma fase esplendorosa, assim, meu Deus do céu, o Bragantino não tá pegando o Flamengo e batendo nele 3-0 lá no Maracanã, não tá acontecendo isso. O Bragantino está bem, ponto. O São Paulo não pode ficar naquela histeriazinha de oh meu Deus, o que eu faço? Vou cair. Ai, tá acontecendo crise na política do meu clube. Pelo amor de Deus, vai, vamos, né? Vamos, né? Por favor. E aí o São Paulo foi lá, se impôs, conseguiu ser fatal nos seus ataques, e até porque tem os jogadores melhor, e, e deu certo pro São Paulo, né? E volto a dizer, São Paulo e Bragantino, por mais que o Bragantino esteja bem, é só isso. O São Paulo tem que se impor. E se for perder pro Bragantino, tem que perder numa bola achada, beleza? O time grande tem que se impor sempre, não importa a fase que esteja, beleza? Agora, depois a gente vai trocar ideia sobre Santos. Vamos trocar ideia agora sobre Corinthians e todas as nuances que envolveu esse jogo. Começar logo de cara aqui. Eu vou pegar, logicamente. Eu já devia ter deixado aberto aqui, né? A porcaria das estatísticas. E assim, rapaziada, um jogo muito ruim do Corinthians, muito ruim, sabe? Tem a bola, mas não sabe muito o que fazer com a bola. E a proposta portuguesa era clara. Era clara, vou marcar firme, não vou dar espaço pros bons jogadores do Corinthians fazerem a diferença, sabe? Não vou deixar meu meio desguarnecido. Cara, quer jogar nas pontas? Beleza, vocês vão ter que achar uma bola na área cruzada aí pra Memphis Depay ou Guinegão fazer de cabeça. Já fica difícil, beleza? E no que a portuguesa se propôs a fazer, eles foram muito bem. Eles foram muito bem.
Eles se defenderam bem, conseguiram, eles eram agudos no ataque, tanto que perderam pênalti, fizeram o gol, perderam uma chance clara, não tão clara, mas clara, assim, no final do jogo, um pouco antes de tomarem o gol, né? A bola puniu fortemente, assim, a Portuguesa. E teve um outro chute aqui que as estatísticas estão falando que teve no gol e eu não tô lembrado, mas assim, as principais foram essas, tá? O Corinthians rondou a área do Fortaleza, da Portuguesa, mas, cara, muito pouco, não teve grandes finalizações assim. A gente teve até umas bolas cruzadas ali que o Memphis não alcançou, uma lá. O Pedro Raul perdeu aquela. Cara, pra que serve o Pedro Raul, gente? Com todo respeito, eu não gosto de ficar cagando na cabeça de profissional, sabe? Mas assim, com todo respeito, rapaziada, alguém explica pra que serve esse Pedro Raul? Cara, como é fraco jogando bola, gente. Pelo amor de Deus. É... Mas assim, né? Você vai pra time pequeno, vira o Pelé, né? Enfim. Aguinha. E, e bom, e nesses jogos aí que entra a mágica do time grande, né? Entra a mágica do time grande, bola na área, Mateuzinho faz lançamento, assim, um ótimo lançamento, vacilo lateral também, né? Nas costas do lateral é complicado ali, um espaço para o Vitinho. Vitinho, Vitinho que tava dando umas raiva ultimamente, né? Não nesse jogo especificamente, mas nos últimos assim, cara, um completo sumido em campo, tentando uns driblezinhos assim que e não passa um drible, sabe? Dando uma de Thales Magno, sabe? Tava um negócio meio feio, meio chato assim de ver ele. Esses caras eles pensam que são craques, eu não sei de onde eles tiram isso. Pô, faz do fácil, faz do básico, meu. Pelo amor de Deus. Enfim, foi lá, recebeu a bola, matou com espaço, olhou e pô, sabuga no ângulo, 1-1. E aí, rapaziada, a gente vai para os pênaltis. E o Hugo, tranquilo e calmo, defende novamente o mesmo cara que bateu no jogo lá, perdeu o pênalti durante o jogo e perdeu o pênalti nas penalidades máximas. Meu Deus do céu, esse aí vai ter pesadelo, deve ter tido pesadelo com o Hugo. E, bom, deu tudo certo pro Corinthians. E como os caras do Corinthians estavam batendo bem, hein? Tudo na bochecha da rede ali, sabe? O goleiro pulou no mesmo canto que o que a bola, cara, umas 4 vezes. E a bola entrava no cantinho ali, a bola entrava no cantinho. E a Alan falou, cacete. E a Pedro Raul falou, cacete. E o André Ramon, a gente falava, meu Deus do céu, sabe? Aquelas coisas assim que não tinha um momento de paz, rapaziada. No momento que o Dorival tira Memphis Depay, tira. Na verdade, não tinha muitos jogadores experientes lá. Então, o pouco que tinha de experiência ele tirou. Que foi, né? O Bidu, eu acho que era um cara experiente, que podia bater. O Memphis foi um cara que tinha que bater, certamente, se tivesse em campo. Deixa eu ver se mais alguém. O Bidon podia ser mais um cara que podia bater. O Guinegão, eu acho que tem um pouco mais de casca que Pedro Raul, que o Kaique, que Dieguinho. E acabou que não estavam em campo. E assim, até quando esses caras saem, dá uma impressão assim pro torcedor, meu, agora já era, né? Se a gente depender de Pedro Raul pra fazer gol, se a gente depender de Dieguinho pra fazer uma jogada ali, uau, e a gente fala, puta merda, empatamos, a gente tá ferrado. E assim, ironia do destino foi com esses caras a gente conseguiu fazer o empate, né? Contra a fortíssima portuguesa. E assim, pausa, né? Pausa. Meu Deus do céu, vocês passaram da portuguesa. Por que você tá assim, sei lá o quê? É só a portuguesa. Sim, meu amigo, é só a portuguesa, mas o futebol, eu volto a falar, é contexto, é você olhar como tá a sua situação e você conseguir reverter uma situação que é totalmente improvável, entendeu? Então, o futebol é sobre isso. Um dos maiores títulos do Corinthians é contra a Ponte Preta. E é porque a Ponte Preta é o Real Madrid? Não, não, gente. É o contexto, é a situação, é como foi. Você entende? Pô, se você não entende isso aí, meu, sei lá, baixa o FIFA e fica só jogando nele. Enfim, Corinthians e Portuguesas, Corinthians passou, agora enfrenta Novo Horizontino em Novo Horizonte, né? E talvez o Corinthians só decida em casa se o São Paulo passar, ia depender também de como for, né? Se o Corinthians ganhar do Novo Horizontino, eu acho que ainda não tem pontuação para alcançar o Palmeiras, caso o Palmeiras venha passar. Beleza?
E, rapaziada, Hugo monstro, mas a gente tem que falar do caso que ocorreu com ele lá, que uns torcedores babacas da Portuguesa, assim, né? Ficaram zoando o cara, chamando que ele é um pobre, que ele passa fome, que o cabelo dele é isso, que o cabelo é aquilo. Cara, vocês são uns coitados, cara. Vocês são, assim, uns pobres coitados. Isso que vocês são. Eu vou colocar aqui o vídeo pra vocês, que talvez alguém não tenha visto, mas vamos lá. Vou colocar aqui. Você sabe que essa parte aqui é a parte que normalmente eu tenho uma dificuldadezinha, né, rapaziada? Mas deu certo. Opa, que rapidez. Vamos lá. Aí eu seu sem dente, passa aí você do cara. Vai cortar esse cabelo aí, ó. Seu piolê, mano, seu filho da vamos parar vocês dois, caralho! Agora! Chato, né, rapaziada? Chato, né? Tipo. E assim, será que ele tá zoando o cabelo do Hugo porque o cabelo dele é liso? Porque ele tem um. Nossa, porque olha só como ele passou um gel da hora. É, te entendo, Hugo, força, dá tudo certo. Esses caras são os pobres coitados. Tudo fracassado na vida. Assim, não vão. Assim, são dois frustrados, assim, e beleza. E é isso, né? Espero que isso não abale você em nada, Hugo. E vamos ressaltar que essa atitude ridícula dos caras, mas também vamos ressaltar a atitude correta ali, acho que dos líderes da torcida organizada da Portuguesa, que foi lá, falou: sai daí, desce daí, vamos pra lá. Começou a xingar os caras. É isso, mano, porque você perdeu o jogo, nos pênaltis perdeu na bola. Não teve provocação nenhuma ali de. E aí você vai apela pra isso, que ali você sabe que é uma coisa que pega o cara. Pra quê? Pra quê, né? Sei lá. Tem tantas formas de você provocar um jogador de futebol não utilizando isso. Mas não, né? Eles gostam, né, de fazer isso, gostam, né? A gente falando de argentino, né? Porque logicamente não tem comparação, né? Mas a gente fala de argentino e assim, eu espero que assim, tá muito fácil de identificar esses caras, né? A polícia tá ali do lado, os caras da torcida organizada tão ali, então assim, a portuguesa só não faz nada se eles não quiserem. Talvez em um país sério, eu sei que é pedir demais isso no Brasil, mas assim, em um país sério, assim, o clube chega lá e falou: quem são vocês? Olha só, vocês não entram mais no nosso estádio, beleza? Beleza. E acabou. Ponto. A justiça vai fazer o quê? Não vai fazer nada, né? Porque no Brasil não acontece nada nunca, né? Mas esses caras aí, a portuguesa tem muito. Pode fazer a parte dela também, de banir os caras, e é isso que eu gostaria que fosse feito. Beleza? Beleza. Feito aqui todas as observações sobre o Campeonato Paulista. Campeonato Paulista não, sobre os jogos. Vamos agora, rapaziada, para a famosa fala do rapaz do Bragantino, né? A fala ali do tal jogador Gustavo Marques, né? Pausa pra aguinha. Assunto espinhoso. Na verdade, nem tanto, né? É, sim, o cara teve uma fala machista. O cara foi misógino. E. E bom, deixa eu até dar uma acalmada aqui, rapaziada, pra ver como é que eu vou falar essas coisas. Porque assim, tem o ato, tem o pedido de desculpas e tem a punição do clube. Então, vamos tentar organizar tudo certinho. Porque, né, eu não quero, porque depois é tão fácil você cair nesses assuntos como, ai, você tá passando pano, ai, passando a mão na cabeça, ai, porque. Calma, calma. Primeiro, vamos lá, né, o Gustavo Marques, eu gostaria de perguntar pra ele qual homem ele gostaria que apitasse esse jogo. Porque se ele falasse o nome de um árbitro, eu ia falar, a gente ia na internet e ia encontrar algum jogo que ele tava xingando esse árbitro. Assim, ele fala, né, o tal do Gustavo, ele fala como se os homens fossem, assim, uma unanimidade, um negócio, assim, olha, primoroso na arbitragem, sabe? E não é, né? A gente sabe que nós temos uma das piores arbitragens aí não sei do mundo, né? Não sei, mas assim, uma péssima arbitragem a gente tem, certamente. Muito por culpa de jogadores como você, o Gustavo Marques, né? Que vive reclamando, vive no pé do juiz, vive aqui, ó, fazendo rodinha.
muito por culpa de jogadores como você, você não é exceção, você reproduz onde o meio que você está inserido. Então, você tem jogos do São Paulo, do Bragantino, do Atlético Mineiro, de vários clubes que assim, você tem uma coisinha lá, já pum, fecha 15 cara no juiz e o jogo não anda. Todo mundo quer tirar de vantagem. Então, é aquela coisa ali, o juiz sempre na defensiva, não pode confiar em ninguém, né? É um lixo isso. O juiz hoje, ele erra tanto, mas também porque o jogador não ajuda em nada o juiz, sabe? O jogador não tá minimamente preocupado em jogar bola. Ele quer tirar vantagem dele. Tem gente que fala que isso é malandragem, que isso tá certo, beleza? Pra mim não é, cara. Pra mim não é. Eu acho isso assim, infantil, antijogo, mostra como você é pequeno, que você não tem qualidade de jogar bola, você quer ficar passando a perna no cara. E aí, você, em vez de ser grande e admitir, olha, hoje não deu, pô, disputamos, tentamos, papapá. Não, você vai lá e faz a coisa mais simples que todo jogador faz. Põe a culpa no árbitro, na árbitra, no caso. Maravilhoso, né? É, e assim, rapaziada, o cara, ele foi lá, falou a besteira que falou, ele deve ser machista mesmo, deve ser misógino, sim, e beleza, ele falou aquelas coisas. Vamos contextualizar também. Contextualizar ali foi no ambiente que ele estava com a cabeça quente, estava puto da cabeça. Isso, lógico, isso não justifica, mas assim, não dá pra gente querer estraçalhar o cara. Olha só, Bragantino, oi, oi, futebol, CBF, expulsa esse cara daqui e não deixa ele mais jogar em time nenhum no Brasil. Calma também, o Bragantino já está estudando as finalidades, pelo que eu vi aí, 50% do salário vai ser multado e vai tomar um afastamento aí, pelo menos de um jogo. E cara, o Bragantino tá no direito deles, tá? Isso aí, eles são uma empresa privada. Se o Bragantino quisesse rescindir com o Gustavo Marques, estaria no direito deles também. A Red Bull pode simplesmente olhar e falar assim: olha, eu não quero um cara com pensamento desse usando a minha marca. E beleza, tá tudo certo. Acho que seria o razoável? Não acho. Acho que ele deveria ser sim afastado, ser sim multado e participar de palestras, ter essas coisas socioeducativas, sabe? Pra tomar uma canseira e também para ver se aprende, né? Para ver se tá com esse pensamento retrógrado, meu amigo. As mulheres já estão aí no futebol. Elas já estão aí. E olha só, cara. Eu não vi esse jogo, mas assim, estão falando. A opinião unânime é que a árbitra foi muito bem. Que no meio de tanta escuridão, tanta desgraça que é a nossa arbitragem, a gente teve uma árbitra que foi bem. E assim, eu espero que a sociedade chegue num nível que a gente fale, dane-se se ela é mulher ou se ela é homem. A parceira dela, né, a colega de trabalho dela, a tal da Edna, cara, a Edna é horrível. E não é porque ela é mulher, é porque ela é ruim, cara. Igual que o Daronco é ruim, o Klaus é ruim, sabe? O Hilton Pereira Sampaio é horroroso. Então, é a escola de treinador, a escola de técnicos brasileira que não funciona, tá ultrapassada, tem que profissionalizar. E parece que a CBF está incomodada com isso tanto que está fazendo um centro de treinamento para árbitro, né? Quer profissionalizar e tudo. Por quê? Porque sabe que tá ruim, beleza? Então, tá falado aí. Olha só, penalidade eu acho que é super justa o que está acontecendo com o Gustavo Ramírez, né? Caramba, o Gustavo Marques. Vai ser multado, beleza, vai tomar um afastamento aí de um jogo pelo menos. E, bom, pediu desculpa logo em seguida, falou que tava com a cabeça quente. Assim, provavelmente não vai mudar o pensamento dele, mas assim, não gosto dos extremos, tá? Não acho que tem que, ai, vamos rescindir com ele e tal. Se o Red Bull quisesse fazer isso, beleza, tá no jeito deles. É uma decisão que eles podem achar razoável, eu não acharia, tudo certo. Só a minha opinião. Beleza? Vamos lá. E o Cariocão, rapaziada? O Cariocão parece que vai dar Fla-Flu de novo pela quê? Pela quinta vez seguida? Pô, só dá Fla-Flu, mano. Não tem mais Vasco, não tem o Botafogo ali no Carioca. É, né? Complicado, né? Complicado. Quer dizer, isso aí é bom pra caramba pra televisão, né? Quem não cota televisão aí dos detentores de direito não gostam de um Fla-Flu numa final, Maracanã, aquela coisa super charmosa, sim, que é o Fla-Flu. E não tem muito o que falar, não. O Flamengo meteu um 3-0 ali, estrondoso no Madureira, tranquilíssimo, tranquilíssimo, né? Ouviu umas vaias ainda, né?
Tomou umas vaias do Flamengo. Ê, torcida de teatro, meu Deus do céu, hein? Tomou umas vaias. A casa tava vazia, né? Então, que menos de 30 mil pessoas estavam lá, né? Isso foi isso que eu dei uma googlada e vi. E, bom, Fluminense é um assunto, né, cara? Fluminense reduziu o Beldia, que poderia vencer o jogo por mais, se complicou, teve um a menos, mas assim, cara, o Vasco parece que não sai nada, né, gente? Não sai nada daquele time. Mas vamos lá, né, rapaziada? O Vasco, sem Ryan, sem Coutinho, sem Verratti, cara, você quer. A gente vai exigir o quê muito do Vasco, sabe? Agora sobrou o tal do Gomes, o He-Man com a Xuxa lá, o Spinelli. E assim, sabe, o Vasco agora tá muito mais no vamos porra, vai dar certo, vai ser lá o quê, do que realmente jogar as trabalhadas, combinadas, repetição de jogadas. Então, a gente fica quando o Vasco perdeu o jogo pro Corinthians na final do Copa do Brasil, eu falei, olha, o Vasco tem um caminho, o Vasco tá vendo a luz no fim do túnel, e eu não tenho dúvida que ele vai sair dessa situação. Mas parece que as coisas assim são muito dinâmicas ali, cara. São muito dinâmicas. E eu falo que no futebol a distância do acerto e do erro é muito pequena, é muito pequena. A distância de você ser campeão para você ser um fracassado é muito baixa. Então, é, infelizmente aí o Diniz não deu certo no Vasco, né? Sai aí mais um time que o Diniz sai com aproveitamento baixo. Não tinha muito o que fazer, né? A diretoria do Vasco não consegue fazer grandes contratações, então vai sobrar certamente para o treinador. E agora a gente fica aí na expectativa de ver quem será o novo treinador do Vasco. E assim, rapaziada, eu espero que o Pedrinho não tenha faça a atrocidade de trazer o tal do Sampaoli, né? Porque assim, eu abri hoje o GE, né, para ver se tinha alguma coisa, alguma conversa e tal. Hoje de manhã não tinha nada, pode ser que tenha saído alguma coisa hoje à noite, não vi. Desculpa. É, mas assim, e aí eu vi lá no GE colocando quem deve ser o novo treinador. E aí se abria lá umas opções. Lógico, tem um monte, mas assim, cara, o São Paulo não pode ser mais opção de time brasileiro nenhum. Não pode mais ser opção, gente. Assim, hoje em dia, se um time brasileiro contrata o Sampaoli, cara, não tem como eu não suspeitar que seja esquema. Não tem como. Porque tudo que esse cara já acumulou de multa. Cara, esses dias atrás aí saiu um levantamento. Ah, cara, esqueci o veículo. Será que foi Folha Estadão? Enfim, saiu um levantamento. O Sampaoli recebeu 110 milhões de reais apenas em multas. De um cara mala, de um cara que enganou muita gente. De enganou, né? Na questão, não de enganou ser golpista, né? Mas de enganou de ele não ser aquilo que ele demonstrava ser, sabe? Ele não é essa coisa talentosíssima, sabe? Ele não é aquele cara que vem pra ganhar títulos, é aquele cara que vem, pede um monte de reforço, é caro, não fala com o presidente, sabe? É um cara péssimo de vestiário, né? Isso aí qualquer jogador fala em podcast tranquilamente, tá? Então, São Paulo não existe. Espero que o Pedrinho não cometa essa atrocidade, né? Bom, Renato tem que ser opção. Logicamente, Renato Gaúcho tem que ser opção. Se um time do Rio de Janeiro tá sem técnico e não olha pro Renato, já começa errado. Não sei se vai querer, né? O Renato pareceu que saiu do Fluminense ali bem de saco cheio, bem de saco cheio. Então a gente fica aí na expectativa de ver qual vai ser o desenrolar. E não sei também, aí eu vi uma especulação, eu já tava vendo o vídeo do Thiago Leifert e ele falou, ou ele e o Canedo falaram do treinador do Mirassol. Sei lá, né? Não sei se eu trocaria assim um projeto assim do Mirassol pelo do Vasco agora, né, nessa fogueira que tá. Mas, cara, é um time grande te chamando, né? Balança, né? Mas, enfim. é, eu acho que é legal pro Vasco, seria bem legal pro Vasco. Seria legal pra ele também, né? Creio eu. Mas perigoso também, perigoso. Perigoso. Ele pode ir mal lá e bater e voltar e. Assim, eu acho legal quando o técnico vai aqui, ó, subindo uma escadinha, devagarzinho, tal, pra depois chegar no time grande preparado. Eu acho que o rapaz lá do Mirassol tem que fazer mais uma temporada assim, digna, sólida, que ele apareceu ano passado, né? Então, né, na Série A, lógico. Ele apareceu ano passado e eu acho que tem que ser posto mais à prova, beleza?
Bom, falando de mais um assunto. Olha só, rapaziada. Será que eu consigo terminar antes de meia hora? Acho que não, né? Mas vamos lá. Gauchão, Grenal, maravilhoso também, né? Grenal é sempre bom de ver, sempre bom de acompanhar, por mais que o Grêmio quase, quase que quebrou ali o encanto do Grenal, né? O Grêmio que deve vir assim com a faca nos dentes contra o Inter, né? Eu acho que o Inter tem levíssimo favoritismo, né? Mas assim, o Grêmio deve vir com a faca nos dentes pelo jogo contra o Inter lá, tomou 2 gols em 3 gols em 15 minutos, né? E eu acho que é isso, rapaziada. Os times eles se equivalem bastante. O Grêmio não tem um timaço, tá bom? E vamos lá. Grenal sempre bom. Gauchão. Não tem muito o que comentar, não. Vamos só acompanhar. A gente chegou nessa fase ali que era a fase óbvia, né? Os dois iam estar na final e beleza, o campeonato tem que ser feito. O Campeonato Gaúcho tem que ser feito para isso mesmo. Bora pro Mineirão. Mineirão as coisas não estão tão decididas, não, tá? No Mineirão as coisas não estão tão decididas. O América Mineiro, né? O América Mineiro que teve um reencontro de William Bigode e Gustavo Scarpa, né? Agora é orar, né? Agora é orar. Que situação, rapaziada, que situação. Que ódio deve dar, né? Que ódio. Imagina, você fala, caralho. Cair num baita golpe, o desgraçado tá ali, mano. E eu não posso nem dar um murrão na cara dele. Meus amigos, é complicado, Mineirão. Aparentemente o Cruzeiro tá garantido, tá, rapaziada? A não ser que aconteça uma catástrofe, o Pouso Alegre vá lá no Mineirão e cometa o crime. Pô, aí realmente, Tite, pô, só vai sal grosso, joga sal grosso em você, meu filho, porque você tá amaldiçoado, porque olha, não é possível. E o Galo se complicou, né? Ficou no 1-1 ali. Deve passar certamente, né? Mas assim, o Galo. É que antes, né, tinha o São Paulo pra culpar, né? Mas agora, rapaziada, o Galo tem que jogar bola. O futebol do Galo não condiz com o elenco que ele tem. Não condiz. E assim, a gente espera que aconteça a final prevista, né? A final que que as detentoras de direito pagam os campeonatos estaduais para ter essa final. E, não, isso, e aí o Galo vai lá e comete o crime, ou o Cruzeiro vai lá e comete o crime e ferra todo mundo, né? Finalizando, rapaziada, vamos trocar ideia um pouquinho sobre Neymar. E um pouco de Santos. Primeiro falar do Santos, né? Puta merda, hein, Santos? Puta merda, hein? Não tá fácil as coisas pra vocês, não, hein, rapaziada? Não tá fácil. Enganou, aquele jogo contra o Velo Clube lá enganou muita gente, né? Um 7x0, que também o Velo Clube já tava quase de rebaixado, então. O Santos fez 7x0 ali pra jogar pra torcida. Aí pegou Novo Horizontino, não deu certo. Neymar não fez um bom jogo, muito bem anulado. E, cara, mas assim, a minha crítica maior fica pro Gabigol. O Gabigol no lance do jogo, no lance do gol, que você abre ali o site de estatística. Cara, aquele lance bizarro que o Gabigol fura é contado com uma assistência. Tem cabimento? Assim, não dá, né, cara? Pra um 9 como o Gabigol, acho que já foi atacante de seleção, sabe? É bicampeão da Libertadores, né? Acho que é bi. Cara, não tem tanta dificuldade com a perna não dominante. Jogador de Série A, elite de campeonato, você não tem, assim, você tem zero trato com a perna ruim, zero trato. Pra mim, isso mostra uma limitação muito grande do Gabigol, né? E aquilo, né, rapaziada? O Santos ele joga também num risco muito grande, né? Que ele joga com Neymar, Gabigol e Rony. Cara, isso aí não dá muito certo, né? No futebol moderno. E aí, quem que vai se matar dos dois aqui? Quem vai se matar dos três pra voltar pra marcar? Tá, beleza, o Rony até corre atrás dos zagueiros ali na frente. Mas passou do meio de campo, cara. Será que o Rony vai correr atrás do lateral? Aí você, o que? Você mata seus volantes, né? Que no caso foi o Bom Tempo e quem que era o outro, rapaziada? Deixa eu pegar aqui pra não falar besteira. Santos. Cadê o Santos? Santos aqui contra o Novo Horizontino. Papapá. E o Santos que tava o Gabriel Menino, né? E o William Arão. É... Então, rapaziada, você meio que você quebra um pouco o seu esquema, né? Com 3 caras que não vão marcar, 2 certamente não vão. O Rony pode até fazer esse esforcinho aí
de correr atrás de lateral, mas não acho que hoje em dia é bem menos que antes, né? Por conta da idade e tudo. Mas o Santos fica de fora do Paulista, complicado. E, bom, o Santos, acho que a luta dele desse ano é novamente para se manter na primeira divisão. Tá? Não tem muito que o Santos priorizar além disso. Bom, rapaziada, trocar ideia agora sobre Neymar para finalizar esse vídeo. Rapaziada, o Neymar voltou no último jogo, jogou o jogo inteiro, deu pique para lá, não jogou bem. E fica a dúvida para nós que tá chegando a Copa do Mundo, chegando a convocação. O Neymar não tem tempo nenhum para se recuperar, não tem tempo nenhum para mostrar futebol. O, o, o entorno dele não dá muito sinal que vai ajudar, né, entre aspas, né, porque não é que não vai ajudar porque eles não querem, vai ajudar porque não conseguem, porque infelizmente são jogadores limitados. Então, o Neymar, aquele negócio lá de Neymar dar 10 assistências, não vai rolar, né, porque depende de 10 caras empurrar para dentro, né? Tá lá ele, né? Mas, é, apesar disso tudo, rapaziada, eu acho que eu levaria o Neymar pra Copa. Ah, loucura, sei lá o que. Não, rapaziada, pra mim não é loucura. O Neymar, você goste dele ou não, ele é o nosso extra classe. E se na verdade, ele é o nosso único extra classe. Então, cara, eu acho que a gente tem que ter o Neymar lá como líder de elenco, não como foi o Daniel Alves, porque o Daniel Alves não é um extra classe. O Daniel Alves não vai entrar no jogo e vai desequilibrar uma partida, não. O Neymar vai. O Neymar vai. O Neymar vai entrar em campo, os jogadores, a zaga do time adversário vai ter que refazer um esquema para grudar nele, para pegar ele. E isso abre espaço para senhor Vini Júnior jogar, né? Que eu nem falei do Vini Júnior nesse aqui né, no dia de hoje, né? Mas assim, racistas filhos da, né? Racistas filhos da. É complicado, né, rapaziada? Mas vamos voltar aqui pro Neymar. Isso vai abrir espaço para Vini Júnior jogar, para Rafinha jogar, para dar espaço para os jogadores para ver se sai alguma coisa, sabe? Porque, vou falar, rapaziada. Com o Neymar eu acho já muito difícil. Para mim, sem o Neymar é praticamente nula a chance de ganhar. Então, e assim, não acho que ia provocar nenhuma problema no vestiário. Os caras sabem bem que o Neymar é o Neymar, sabem bem que ele é o extra classe, sabem bem que ele é o diferente, entendeu? E, bom, eu acho que é isso. E o Neymar, ele não vai para a Copa, ele não vai conseguir se convocar para a Copa, não tem tempo para isso, não tem time para isso, e ele vai, e ele só vai se o Carlo Ancelotti olhar para ele e falar assim, meu, não tem um extra classe, não tem um extra classe nessa seleção. Neymar, vamos lá, vamos tentar te recuperar e tentar fazer você ficar uns 60%, uns 70%, 50% por aí, e te usar durante 40 minutos, 20 minutos, 30 minutos, e ver o que rola. Beleza, rapaziada, eu acho que é isso. Na verdade, para fechar agora, trocar uma ideia sobre o Coutinho também, e, gente, tem muitas ideias, muitas opiniões difusas por aí. Tem gente que fala que realmente confia totalmente na nota do Coutinho, né, que fala sobre saúde mental, papapá, que é muita pressão, sei lá o quê. Cara, eu acho que para um jogador que se diz que a torcida tem como tanto ídolo, tem tanto como ídolo que eu não entendo por que tem essa idolatria com o Coutinho, só porque foi criado lá. Ele ganhou alguma coisa com vocês, sabe? Tipo, ele deu algum título, foi alguma venda absurda. Cara, o Coutinho não deu nada pro Vasco. O Coutinho não deu nada. Deu uns 3, 4 jogos ali de bom futebol e depois é aquilo, né? Joga quando dá, aí se não der, aí, pô, tomou umas vaias, sair já, cara. Sei lá, né, cara. Você voltar pro Vasco no final da sua carreira, você tatuar ali o Vasco no seu peito, sair bonitão, pô, eu acho que caberia você tentar mais, sabe? Eu acho que caberia você, meu, chama o Roberto, quem que é a sua psicóloga, mano? Chama ele, porque assim, se o Coutinho quisesse mesmo, ele sairia dessa, cara, sairia dessa. É complicado, né, cara, porque a gente realmente não sabe o que tá acontecendo na vida dele, mas nós de fora olhando, parece que ele, assim, só é um cara super frágil. Só, infelizmente parece que é só isso, que não tem identificação nenhuma com o Vasco, e o Vascaíno tem uma identificação tremenda com
com o Coutinho, tanto que teve um monte de gente que ficou louca aquela cara que ele foi embora. E assim, por quê? Porque não pode cobrar ele, não pode dar uma vaiada nele, sei lá. Achei bem ruim, sabe? Bem zoado o tratamento que o Coutinho teve com o Vasco, enquanto estava na discussão de uma renovação de contrato com o Coutinho, em novos termos, certo? Em novos termos, certamente, né? Não dá pro Coutinho, com a bolinha que tava jogando, ganhava o que ganhava, né? Jogando com o nome. Então, eu acho que no final das contas foi até bom pro Vasco. Vai sofrer por um tempo, tudo certo, beleza, mas logo vai aparecer novos jogadores assim para cobrir a do Coutinho. E vamos lá, rapaziada. Matheus França. Essa é sua hora, mano. Não tem ninguém aí pra você para fazer sombra pra você. Você tá livre pra ser o cara desse clube. Eu espero que o Vascaíno cobre o Matheus França agora de, olha, você tem que entrar, você tem que jogar, né? Você já pulou a cerca, né? Então já tá aqui, então agora, mano. Você vai ser odiado por lá e você vai ser odiado por aqui, então, né, dá um jeito aí, mano. Se mata, come grama, sabe? Vai pra cima dos caras, mostra que você é o dono desse time agora. Beleza? Rapaziada, acho que é isso que eu tinha pra falar hoje. Eu volto pra trocar ideia com vocês sobre a definição da final neste final de semana do Campeonato Paulista e também de outros jogos que a gente vai ter por aí ao todo na semana. Beleza, rapaziada? Valeu, tamo junto. Até a próxima.